Isso aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade. Naquela época, eu tinha um amigo próximo chamado Companheiro. Ele era alguns anos mais velho do que eu, mas ainda nos dávamos bem, principalmente porque nossas casas ficavam uma ao lado da outra. O restante do nosso bairro era principalmente povoado por pessoas mais velhas, então não tínhamos realmente mais alguém com quem brincar. Na maioria das noites, jogávamos jogos aleatórios do lado de fora, até ficarmos muito cansados ou nossos pais nos chamarem. Isso foi antes da internet se tornar um grande negócio, então fazíamos muito disso. Um dos jogos que mais gostávamos de jogar era esconde-esconde, com uma variação em que o buscador tinha que usar uma lanterna. A grande regra do jogo era que a pessoa que procurava tinha que mantê-la acesa, não importa o que acontecesse, e a pessoa que estava se escondendo era considerada encontrada se fosse iluminada pela lanterna. Isso tornou o jogo interessante porque o escondido tinha mais capacidade de saber onde o buscador estava e usá-lo a seu favor ao se reposicionar. No entanto, o buscador podia facilmente direcionar sua grande luz na direção do escondido a partir de um ponto distante. Normalmente, definíamos os limites do jogo em qualquer lugar nas partes próximas do nosso bairro. Embora nosso bairro estivesse bem na beira de um enorme trecho de floresta, às vezes tornávamos as coisas interessantes, estendendo a área de jogo. Nunca estabelecíamos um limite para o quão longe o buscador poderia ir, porque normalmente não queríamos ir tão longe. Agora, considerando que jogávamos o jogo em uma noite reconhecidamente assustadora, desta vez era minha vez de ser o escondido. William e eu concordamos em fazer da floresta a área de jogo para esta rodada. Lembro-me de querer tornar isso um desafio, então fui mais longe do que normalmente fazia. Rapidamente comecei a me arrepender disso, pois ficou muito escuro longe das luzes das casas. A essa altura, eu não conseguia ver nenhuma luz de jeito nenhum. Considerando que William tinha a única lanterna, isso tornava a travessia da floresta especialmente desafiadora. Tudo o que eu tinha de luz era o pouco que a lua fornecia. Depois de continuar andando por um tempo, finalmente me deparei com uma cabana abandonada. Eu sabia que este seria o lugar perfeito, já que não havia nenhuma maneira de eu ser encontrado lá. Entrei e me escondi em um conjunto de escadas. Andei até eles e me deparei com um quarto com uma única janela que dava para o meu bairro, que a essa altura estava muito distante para ser visto claramente. Fiquei ali sentado por muito tempo, e nada aconteceu até que pela janela eu vi William. No entanto, ele não estava usando a lanterna, ele estava trapaceando. Claramente, ele estava cansado de a lanterna constantemente revelar sua posição, e, portanto, estava cobrindo-a com a mão ou desligando-a completamente. Eu assisti enquanto sua silhueta negra caminhava cada vez mais perto da cabana. Comecei a ouvir folhas sendo esmagadas pelos seus passos, enquanto ele continuava avançando. Eventualmente, ele chegou perto o suficiente para que eu não conseguisse mais vê-lo pela janela, embora agora eu pudesse ouvir seus passos lá embaixo. Só então, pela janela, vi a visão de fazer meu coração acelerar. William estava andando com a lanterna acesa na distância. No entanto, ainda podia ouvir passos subindo lentamente as escadas. Quando chegaram ao topo, ouvi o clique de uma arma. Meu coração estava batendo forte no peito neste ponto. Alguns segundos se passaram quando vi botas grandes entrarem na sala, que de forma alguma poderiam ter sido as de William, já que ele estava perto da porta há apenas um momento. Pareciam uma eternidade antes de se virarem e saírem do quarto. Aproveitei esta oportunidade para sair de debaixo da cama e pular pela janela. Quando aterrissei e me levantei, comecei a correr. Pude ouvir passos atrás de mim, mas não olhei para trás. Eventualmente, William me viu correndo em sua direção e, instantaneamente, apontou sua lanterna para mim, dizendo que podia me ver, e assim ganhou a rodada. Mas quando eu não parei de correr, seus olhos se voltaram para trás de mim, e a expressão em seu rosto desapareceu instantaneamente. Ele se virou e começou a correr comigo em direção à minha casa. Não muito depois de chegarmos lá, entramos e trancamos a porta atrás de nós. William e eu, agora tão abalados quanto eu,
Começamos a questionar o que acabara de acontecer. Perturbadoramente, ele então me perguntou quem era o cara que estava correndo atrás de mim. Ainda me lembro de ficar arrepiado ao ouvi-lo dizer isso. Comecei a contar a ele toda a história do começo ao fim e ele não questionou nada disso. Então contamos a AOS meus pais, mas fizemos o nosso melhor para minimizar a situação, para que não parecesse uma grande coisa e eles não entrassem em pânico completamente. Eles acabaram chamando a polícia, que veio e revistou a cabana e a área ao redor. Procuraram por várias horas, mas ninguém foi encontrado. A partir desse momento, nossos pais não permitiram que nenhum de nós entrasse naquela floresta, e eu não poderia ser pago para voltar lá. Toda essa experiência foi extremamente traumática, muito mais para mim do que para William, pelo menos eu presumo. Nunca voltamos àquela cabana, e nós dois ainda não conseguimos explicar quem tínhamos visto naquela noite. Alguns meses atrás, era apenas minha esposa e eu comemorando o nosso segundo aniversário. Ambos concordamos em tirar uma pausa do trabalho para criar uma experiência especial. Decidimos alugar uma cabana nas montanhas cobertas de neve por alguns dias. Talvez não fosse a ideia mais convencional, mas acreditávamos que seria um retiro romântico, uma fuga da rotina. Além disso, o dono da cabana era um conhecido de um amigo nosso, disposto a nos fazer um favor com um desconto. A cabana estava localizada em um local remoto, acessível apenas por uma estreita estrada particular que se afastava da civilização. A casa mais próxima estava a cerca de 1 quilômetro de distância. Esses detalhes não foram totalmente revelados antes de fazermos a reserva, mas quando chegamos lá, a beleza da cabana nos encantou, fazendo com que o isolamento se tornasse parte do seu charme. Estávamos rodeados por uma floresta aparentemente infinita, embora isso significasse que não tínhamos sinal de celular. Na primeira noite, aproveitamos a lareira e assistimos a um filme que havia baixado no meu laptop. Mais tarde, decidimos relaxar na banheira de hidromassagem na varanda dos fundos. Foi quando percebi que havia esquecido meu traje de banho no carro estacionado em frente à cabana. Aqui é importante mencionar que estava nevando o dia todo e havia uma camada de neve no chão naquele momento. Ao sair para buscar meu traje de banho, notei um conjunto recente de pegadas de botas na neve, claramente não feitas por mim ou minha esposa. As pegadas iam da floresta até uma das janelas da sala e depois voltavam para a floresta. Isso nos deixou um pouco intrigados, já que não tínhamos ouvido nenhum barulho e as pessoas normalmente usariam a porta, não a janela. Contei isso à minha esposa, que ficou um pouco mais preocupada com a situação do que eu. Dado que estávamos em um local isolado, isso poderia ser motivo de preocupação. Decidimos enviar uma mensagem ao dono da cabana, questionando se algum amigo dele havia visitado a cabana ou se ele estava esperando alguém naquela noite. Fomos até a cidade mais próxima, mas após 30 minutos sem resposta, consideramos que era tarde demais para ligar para ele. Decidimos voltar para a cabana, esperando que fosse apenas uma coincidência assustadora. Planejávamos ir à cidade na manhã seguinte e esperávamos uma resposta até então. Quando voltamos à cabana, estávamos cansados demais para aproveitar a banheira de hidromassagem e fomos direto para a cama. Por volta das 3 da manhã, acordei confuso, pois meu sono é geralmente muito profundo. Ouvi um leve som de batida na janela do quarto, mas as cortinas estavam fechadas, então não pude ver o que causou o barulho. Achei que fosse apenas um pedaço de neve caindo na janela, mas o som se repetiu, agora mais alto. Abri as cortinas e, ao usar a lanterna do meu celular para ver, notei pegadas frescas na neve logo abaixo da janela. Isso me deixou nervoso. Levantei a lanterna na direção das árvores e vi que as pegadas levavam a uma figura parada a cerca de 10 metros de distância, olhando diretamente para mim. Fechei rapidamente a janela e acordei minha esposa, dizendo-lhe que precisávamos sair imediatamente. Ela ficou confusa, mas obedeceu sem fazer perguntas. Em poucos minutos, estávamos prontos para partir. Quando abrimos a porta e corremos em direção ao carro, minha esposa gritou ao ver a figura novamente, desta vez ao lado da cabana, nos observando enquanto partíamos. Acelerei pela estrada particular
e quando finalmente tivemos sinal de celular, enviamos uma mensagem ao proprietário da cabana explicando a situação. Mais tarde, naquela manhã, recebemos uma resposta dele, informando que ele tinha ido à cabana para investigar. Havia de fato pegadas de botas por toda a propriedade, e as pegadas se aproximavam de todas as janelas. Não sabíamos o que fazer com essa informação, mas decidimos encurtar nossa viagem e passar o resto dos nossos dias de folga em casa. Ainda estamos perplexos sobre quem era aquela figura e o que pretendia naquela noite, mas talvez seja melhor deixar as perguntas sem resposta, assim como nada mais aconteceu após essa situação assustadora. Houve uma noite em minha vida que jamais esquecerei. Estava prestes a completar 18 anos, e era uma noite quente de fim de verão. Se eu tivesse que estimar, provavelmente eram por volta das 2 da manhã. Eu estava com outros 2 amigos, a quem chamaremos de Noah e Oliver. Estávamos todos na casa de Oliver, fazendo coisas que provavelmente não deveríamos fazer com nossa idade, mas ficamos entediados rapidamente e decidimos sair em busca de algo melhor para fazer. Noah sugeriu que conhecia um local onde outros jovens costumavam se reunir, próximo a um pequeno lago no fundo de uma floresta próxima à nossa casa. Pegamos algumas lanternas antigas e partimos. Demorou um pouco para chegarmos lá, mas quando finalmente chegamos, ficamos desapontados ao descobrir que não havia mais ninguém por lá. Segundo Noah, aquele costumava ser um ponto de encontro popular para adolescentes, especialmente àquela hora da noite. Mas parecia que tivemos azar naquela noite. Agora, ainda mais entediados do que antes, decidimos dar uma volta ao redor do lago na esperança de encontrar alguém. Quando chegamos ao outro lado, notamos uma antiga cabana abandonada. Claro, todos estávamos ansiosos para explorá-la, então foi exatamente o que fizemos. Não vou mentir, fizemos bastante barulho e eventualmente subimos para o andar de cima da cabana, onde encontramos um pequeno quarto cheio de diversos objetos antigos empoeirados. Enquanto estávamos vasculhando os itens, de repente ouvimos a porta de madeira da cabana ranger ao abrir. Nossas 3 cabeças se ergueram e olhamos uns para os outros. Ficamos completamente imóveis, segurando a respiração, quando ouvimos passos leves movendo-se lá embaixo e a voz de um homem mais velho dizendo: "Eu sei que vocês estão lá em cima." Fiquei genuinamente com medo da minha vida naquele momento, enquanto permanecíamos imóveis. Foi então que ouvimos os passos se aproximando das escadas e chegando à entrada do quarto. "Eu posso ouvir vocês", disse o homem. Jacob, finalmente caindo na realidade da situação, nos apontou um pequeno armário no canto do quarto. Fechamos a porta do armário o mais silenciosamente possível e nos encolhemos ali, todos juntos, no espaço apertado. Ouvimos os passos subindo as escadas e chegando à entrada da sala. Ficamos completamente paralisados, sem mover um músculo. O homem começou a vasculhar as coisas ao redor do quarto e a maçaneta da porta do armário começou a girar lentamente. A porta se abriu, com Stephen na frente, que reagiu rapidamente empurrando o homem para o chão. Todos nós corremos o mais rápido que pudemos do quarto, descemos as escadas e saímos da cabana. A partir daí, continuamos correndo sem parar até chegarmos à casa de Stephen. De volta ao porão de Stephen, levamos cerca de 5 ou 10 minutos apenas para recuperar o fôlego. Tentamos entender o que acabamos de vivenciar. Foi então que Stephen explicou que, quando o empurrou, viu o homem derrubar uma pequena arma no chão. Naquela noite, não conseguimos dormir. Todos nós estávamos em choque. Concluímos que aquele homem não poderia ter morado naquela cabana, pois estava claramente abandonada. Não sabemos de onde ele veio, e nenhum de nós teve uma boa visão dele. Apesar disso, nós 3 ainda somos bons amigos até hoje, mas nunca mais voltamos àquela área da floresta, por razões óbvias. Até hoje, ainda penso no que teria acontecido se Stephen não tivesse empurrado o homem quando a porta do armário se abriu.